Quando nós olhamos para aquilo que somos e também aquilo que queremos para nossas vidas, uma palavra muitas vezes vem à nossa mente: sonho. Essa foi a escolhida para decodificar aquilo que sentimos em relação ao nosso redor e o seu futuro. As pessoas com quem você quer estar, o trabalho que você quer exercer, como seria o seu dia ideal? Bem, é inevitável. Todo mundo já teve algum dia isso. Entretanto, e quando isso não pode ser chamado de seu? E se sua vida é comandada por alguém que deveria te apoiar e tá do seu lado? O que resta? Ódio. E o capítulo 206 dessa semana nos trouxe o passado do Hiyori, mostrando um lado que ainda não conhecíamos sobre o jogador. Seu pai era medalhista de prata em todos os campeonatos de judô do Japão. Já sua mãe estava em segundo lugar no Japão em salto alto. O gosto da derrota é algo ruim, e principalmente para quem atua em alto nível. Não é como se fosse apenas uma partida valendo uma coca. Dentro dos esportes, a competitividade é uma faca de dois gumes. Pode tanto afetar como impulsionar certos atletas. Um bom exemplo é o nadador Michael Phelps. Quando eu era pequeno, eu vi esse nome ser repetido tantas vezes na TV que é impossível de não lembrar. O cara simplesmente era incrível, tendo 6 medalhas de ouro olímpicas, fora as outras que eu nem pesquisei para ver quanto é. O caso dele é que, como todo atleta, uma hora a sua carreira acabou. Você acaba ali, se aposentando. Uma hora tudo acaba, velho, não tem o que fazer. Mas e quando isso acontece? E aí? O que tu vai fazer da vida? Desde novo você esteve treinando, se alimentando, dormindo para desempenhar o máximo possível naquele esporte que tu ama. Só que agora tudo isso acabou. É normal muitas vezes diversos atletas sofrerem com depressão e se apegarem a vícios, pois de certa forma eles eram viciados naquela rotina. A tensão de treinar, a adrenalina de vencer, tudo isso culminava no que era para eles chamado de vida. Era o processo ideal de como eles viviam, como eles se comportavam dentro da sociedade. E para os pais do Hiyori, o problema em si era um pouco maior que isso, pois além de estarem ali se aposentando, meio que aceitando que nunca iriam conseguir passar do segundo lugar, tendo travado realmente ali naquela etapa, eles possuíam essa frustração interna que os fazia mal. Ter experienciado o gosto amargo de sempre ficar em segundo lugar, acabou que criando um certo senso de dever de fazer com que o filho deles cumprisse o que eles não foram capazes. E desde que nasceu, o Hiyori basicamente vivia num regime militar. É importante se mencionar que para os pais dele não havia nada de errado. Tava tudo certo o garoto não poder ir brincar com seus amigos, tava tudo certo ele treinar mais que os outros, pois ele devia se tornar o melhor do mundo no futebol. E para eles isso era a única coisa que importava. Para uma criança, isso poderia sim ser negativo. Só que como esse ambiente foi construído desde quando o Hiyori era muito novo, basicamente quando ele nasceu, não havia problemas. Ele continuou a jogar ali, pois os seus pais pareciam felizes ao ver ele jogar. E como todo bom filho, tudo que queremos é dar orgulho às pessoas que nos importamos. O Hiyori pensava assim, ele achava que era amado pelos seus pais. Só que certa madrugada, ele acordou com um barulho vindo do primeiro andar de sua casa. Ele subiu as escadas e viu seus pais discutindo pela brecha da porta. O que de primeira realmente pode parecer algo normal. Há discussões entre um casal e é normal isso no relacionamento. Só que aquela criança ouviu com todas as palavras que toda essa felicidade, entre aspas, vinda dos seus pais, era na verdade uma questão de expectativa criada, como em uma aposta de corrida de cavalos. A vida do marido e sua esposa desde o nascimento do garoto tinha sido voltada a o torná-lo o melhor, e nada além do que isso importava. O garoto, vendo aqueles dois discutindo pela brecha da porta, se assustou ao ouvir eles dizerem que iriam se divorciar caso ele não se tornasse o melhor do mundo. Com um passo em falso, o garoto caiu das escadas que tinha subido, e os pais, assustados com o barulho, saíram correndo para o ajudá-lo. Aquela criança ali caída se perguntou se a culpa era dela, por eles
estarem se divorciando. A queda tinha ocasionado apenas um corte superficial, mas as palavras e ações que vieram a seguir foram profundas demais para apenas um ser tão pequenino. Os pais não responderam. Para falar a verdade, o Hiyori ali percebeu que seus pais nunca sequer olharam para ele. Tudo que eles ligavam era para o seu talento. Aos olhos de uma criança, isso o destruiu totalmente. Passados-se alguns anos daquele incidente, o Hiyori continuava a jogar bola em busca de fazer sua família continuar unida. Era esse o seu propósito? Era isso que ele se perguntava. O Hiyori decidiu seguir o que lhe foi imposto. E é então que vemos ele jogando num quarto, um FPS ali, um jogo de tiro, com a cara pálida, sem nenhuma expressão. Outro dia, depois do treino, é nos revelado que o Karasu Tabito jogava com o Hiyori no mesmo time. O Karasu se apresentou e fez elogios ao futebol do Hiyori, mas mostrando toda a sua inteligência sobre futebol, desmascarou a verdade. O Hiyori, na real, nunca tinha amado jogar futebol de verdade, e o Tabito tinha percebido isso. O Hiyori explicou o seu lado da história, só que o Karasu apenas mandou a verdade. Esqueça do que os outros pensam sobre ti e acredite em si mesmo. É onde todos nós devemos nos focar. Os únicos que estão conosco a todo momento somos nós mesmos. E ficar tentando pular essa etapa, que é essencial, é como querer ficar dando volta em círculos sem fim. O Hiyori ali apenas perguntava o que faria de sua vida caso seus pais não existissem. E, voltando ao seu quarto, vimos a chegada da carta de convite do Blue Lock e a felicidade dos seus pais, já ali mais velhos, né? Tinha passado um tempo, em ver o filho tendo sido chamado dentre um número tão seleto de pessoas. Entretanto, pro Hiyori, isso era nojento. E numa das páginas mais pesadas do Blue Lock, tudo que ele queria é que eles sumissem dali e nunca mais depositassem suas expectativas nele. Se você olhar de uma forma um pouco mais profunda, pro Hiyori estar ali no quarto jogando games é como se fosse uma saída para esquecer de tudo lá fora. Na verdade não, de tudo lá de dentro. É mais fácil esconder do que resolver problemas. Pro Hiyori, ir embora pro Blue Lock foi uma escapatória daquele local que tanto o traumatizou. Sem o mínimo de vontade, ele apenas se despediu sem abraçar ou falar nada direito ali com seus pais. Voltando pro presente, o capítulo termina com o Izagi pedindo ajuda para treinar um pouquinho. Olhando de uma forma simples, é perceptível que o brilho no olhar do Hiyori, que ali estava um pouco cabisbaixo, né, melhorou um pouquinho. Não dá para saber exatamente o que o autor quer nos dizer com isso, mas eu pelo menos espero que ele possa descobrir o que realmente é o seu desejo. Mais um pra lista aí de jovens com passados tristes em Blue Lock, né, velho? O Izagi deve vir dar uns bons conselhos, pelo menos eu espero. Mas de qualquer forma, pessoal, muito obrigado aí pelos 10 mil inscritos, pelo apoio aí no meu trabalho. Nos vemos aqui novamente em breve. E se eu puder dar um palpite, eu acho que sim, é o momento de termos o Bayern unido sendo demonstrado. Vamos ficar de olho, mas no mais é isso mesmo. Tamo junto, tchau, tchau.